Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse julgado que eu separei para falar com vocês, nós vamos tratar da incidência de capitalização de juros em uma sentença coletiva em ação civil pública que determinou o pagamento de expurgos inflacionários lá do Plano Verão nas cadernetas de poupança em uma ação civil pública. Deixa eu lhes mostrar aqui. Trata-se do recurso especial 1.940.427 de São Paulo, RESP 1940427. Como de costume, a referência completa do julgado, bem como a ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar o que nós tivemos aqui na origem, no suporte fático, para que a gente possa entender a pretensão e a definição do STJ. Nós tivemos uma sentença de procedência transitada em julgado em uma ação civil pública ajuizada pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é uma associação em defesa dos consumidores, que condenou o Banco do Brasil a pagar as diferenças sobre o saldo da caderneta de poupança oriundas dos expurgos inflacionários do denominado Plano Verão, ocorrido em janeiro de 89. E consta expressamente na sentença que essa devolução deveria ser acrescida de juros remuneratórios, sendo reconhecido que não houve a aplicação ou que houve a aplicação indevida, incorreta, dos índices corretos de inflação sobre os montantes investidos em contas em produtos financeiros lato sensu. O que mais interessa à época era a caderneta de poupança. Então, um poupador específico ajuizou cumprimento individual desta sentença coletiva, alegando que tinha caderneta de poupança quando da ocorrência do tal plano verão e que o banco não teria aplicado a correção monetária devida à inflação para recompor a inflação e pediu, portanto, o ressarcimento dos expurgos inflacionários acrescidos de capitalização mensal por juros remuneratórios. Então, o Banco do Brasil, o executado, se defendeu, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que os juros remuneratórios deviam incidir somente no mês em que foi reconhecido o expurgo da correção monetária e não ter uma capitalização composta, ou os juros sobre juros. Tanto o juiz quanto o Tribunal Local de São Paulo rejeitaram a impugnação oferecida pelo banco ao argumento de que a sentença exequenda, quer dizer, o título executivo formado já com trânsito em julgado, consignou expressamente a ocorrência de juros remuneratórios, devendo, portanto, ser computados desde o início do expurgo inflacionário até a data do efetivo pagamento. E aí o Banco do Brasil interpôs RESP no STJ, que é onde nós estamos. O que é a chamada capitalização de juros, ou juros sobre juros, ou juros compostos, juros frugíferos, ou anatocismo? Isso se dá quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Quer dizer, normalmente os juros capitalizados estão presentes nos contratos de financiamento bancário e consiste na prática de somar os juros ao capital para a incidência de novos juros. Então, há aí uma capitalização composta. A taxa de juros incide sobre o capital inicial, faz-se um novo bolo, um novo valor acumulado e é acrescido juros do período anterior. Okay? Então, incide juros do período anterior, faz um novo bolo e incide juros novamente. Juros compostos, juros sobre juros. E aí, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ, julgando esse caso que nós estamos aqui a analisar, o RESP 1940427, de que era mesmo devido juros sobre juros. E por quê? Porque constava expressamente do título. Anteriormente, o STJ já tinha se debruçado sobre essa questão no recurso especial 1.392.245 do Distrito Federal, e ele afirmou nesse julgado que
Item 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se não existir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. Então vejam, não cabe se não tiver expresso. A contrário sensu, se tiver expresso, cabe. Por quê? Porque os juros remuneratórios possuem natureza contratual. Não são verbas que podem ser conhecidas e reconhecidas, determinadas de ofício pelo juiz. De modo que a incidência dos juros remuneratórios depende de pedido expresso, por pedido expresso de condenação da parte interessada e afirmação expressa na sentença. Não pode ser considerado, portanto, um pedido implícito. Só que, nesse caso, a sentença condenou expressamente o Banco do Brasil ao pagamento dos expurgos inflacionários acrescido de juros remuneratórios sobre o saldo da caderneta de poupança. Então, observou esta exigência do RESP 1392-245. Um outro fator é que aqui se trata de capitalização mensal em contrato de caderneta de poupança e os juros remuneratórios compostos que devem incidir mês a mês foi autorizado pelo Banco Central na Resolução 1236 de 86. E aí, ali, resolveu estabelecer que as instituições autorizadas a receber depósitos de poupança livre deverão creditar os rendimentos às contas de pessoas físicas no primeiro dia útil do período de um mês corrido de permanência do depósito. Os depósitos que trata o item anterior serão remunerados à taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicada sobre os valores atualizados na forma do decreto. Então, os juros remuneratórios de poupança, ao se agregarem ao capital, passam, portanto, a constituir o próprio crédito. Então, deixa de ter natureza de acessório. O valor dos juros do mês anterior é incorporado no novo valor. E é em cima desse novo valor que incide novas incidência de juros. Então, em havendo pedido expresso de juros remuneratórios e em constando, mais importante ainda, condenação expressa, em sendo afirmado expressamente na sentença a capitalização de juros remuneratórios, portanto, cabível a capitalização de juros mensais remuneratórios sobre as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários, reconhecida em ação civil pública. Essa foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado atual, RESP 1940427, da onde se extrai esse item 4 da subementa. Cabe a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública quando houver condenação expressa. Ok? Então, meus amigos, isso que eu tinha separado para conversar com os senhores a respeito desse julgado. Já tendo feito, a gente fica por aqui. Por hora é só. Fiquem com Deus e até a próxima.